Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz demais. Agora tenho paz, agora tenho paz. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz demais. Agora tenho paz, agora tenho paz. Eu buscava nos amigos minha paz, e quando a coisa apertava nem amigos tinha mais. Mas um dia encontrei um amigo de verdade, me deu paz e alegria, e agora todo dia é só felicidade. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz demais. Agora tenho paz, agora tenho paz. Eu pensava que a bebida daria paz, bebia pra melhorar e cada vez piorava mais. Mas quando da água viva eu provei, minha vida melhorou, e a paz que eu procurava eu encontrei. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz demais. Agora tenho paz, agora tenho paz. Eu achava que o dinheiro traria paz, e quanto mais eu ganhava, eu precisava de mais. Então descobri que a bênção tem que me alcançar. A situação mudou e tudo o que faltava começou a sobrar. O meu coração está feliz demais, está feliz demais, está feliz demais. O meu coração está feliz demais. Agora tenho paz, agora tenho paz. Se você está vivendo como eu vivia, sua vida não tem paz, está faltando alegria. Saiba que existe um Deus que tudo pode resolver. É somente você crer, e o que Ele fez comigo vai fazer com você. O meu coração está feliz. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. 13h07. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos, chegando até você, amigo ouvinte, dando prioridade, como sempre falo, ao ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Nós damos a prioridade, no caso, ao ensinamento do Filho de Deus. A viúva de Naim para não chorar,
Domingo 2 de maio de 2021, agora são 13 horas e 8 minutos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está no ar todo sábado e domingo, a 1h da tarde, às 13 horas, duração aqui de 15 minutos. Lembrando você, amigo ouvinte, que eu não defendo o que eu acho, nem aquilo que eu penso dentro desse espaço de 15 minutos. Claro que no decorrer da minha vida, como qualquer uma outra pessoa, eu defendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso no meu convívio, né? Mas também procuro sempre deixar o ensinamento do Filho de Deus sempre acima daquilo que eu acho e acima daquilo que eu penso. Pode autorizar. Deixando a minha desculpa pelo dia de ontem. Ontem eu não pude estar aqui presente, tá? Não estive aqui ontem trazendo o programa Evangelho para Todos. Desculpa, peço aí a cada um de vocês, amigo ouvinte, e deixo aqui os meus parabéns ao Dia do Trabalhador. Ontem estava preparado praticamente para desejar para você, para nós, trabalhadores, né, o Dia do Trabalhador, ontem, dia 1º de maio de 2021. Lembrando você, amigo ouvinte, que ontem não estive presente, mas hoje trago para você uma orientação, ou seja, várias orientações que estão em um versículo bastante, como que posso dizer nesse versículo aqui, é bastante complicado de se explicar ele em 15 minutos, mas vamos ver o que é que o Filho de Deus falou aqui em Mateus 23. Forte abraço ao seu Júlio Albano, também a Rosanina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, a cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Olha, irmão, Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. Jesus Cristo falou da seguinte maneira: assim está escrito, também assim diz o Filho de Deus. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim também para você, amigo ouvinte. Falou, pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Amigo ouvinte, lendo essa passagem aqui de Mateus 23, eu lembro como surgiu, né, o programa Evangelho para Todos, foi lendo o versículo 1 até o 3, onde Jesus Cristo não poupou palavras e ele falou abertamente para todas as pessoas. Orientações que eu me lembro que praticamente quase todas as decisões que se tomam dentro de uma associação, dentro de uma instituição, uma empresa, ou até mesmo uma família, tomado essas decisões em particular com os cabeças, né, da casa ou da família ou de uma empresa. E eu acho interessante que esses ensinamentos de Jesus Cristo ele deixava aberto, e não era algo, embora tinha orientações que ele passava diretamente aos discípulos, mas eu me lembro que bastante, a maioria, ou quase 90% aí praticamente dos ensinamentos do Filho de Deus, ele é aberto a todas as pessoas, não era dirigido somente aos 12 ou aos discípulos, alguém que estava junto dele ali, que tinha uma maturidade maior, né, em relação às coisas espirituais. E em Mateus 23, Jesus Cristo abre bastante para todas as pessoas, né? No versículo 1 e o 2 até o 3, fica claro de que Jesus Cristo estava falando para toda a multidão e também para os discípulos. E chega no versículo 23, ele traz assim várias revelações bastante duras, né, de conversão a ele, ao ensinamento dele, né? E é muito interessante, eu vejo esse versículo, todo o capítulo 23, como bastante agressivo, né, as palavras do Filho de Deus, a procedimentos que nós carregamos conosco como agradáveis a Deus, quando na verdade não é. Deus não se agrada disso. E Jesus Cristo abre isto, embora vários orientadores espirituais ou religiosos defendiam isto como uma prática saudável, Jesus Cristo reprovava isto em Mateus 23 e até no 24 também. Jesus Cristo é bem agressivo na orientação dele, claro, bem verdadeiro, mas a verdade é uma coisa que nós não gostamos, né? A pessoa, se alguém chega para você e fala assim: você é pedestre, então você deve andar pela calçada,
passa pela faixa do pedestre, né? Ou alguém chega para você e fala assim: não ande com criança no banco da frente quando for dirigir. Caso tenha bebido alguma coisa, né, alguma bebida alcoólica, não dirija, ou use cinto de segurança. Suponhamos que alguém chegasse para você e começasse a defender esta verdade para mim e para você. Até que ponto essa pessoa não seria esculachada por mim e por você? E Jesus Cristo, ele era verdadeiro, né? Ele chegou, isso é só uma comparação aqui real, né? Lógica em volta de nós, de conversão às coisas certas. Imagine isso, as coisas materiais. Imagine as coisas espirituais, né? Podia citar muito mais outros exemplos aqui que são básicos, né, na nossa vida e que, na maioria das coisas, nós não fazemos. Até porque, se alguém chegar para nós e dizer que nós estamos errados, nós vamos brigar com ele, que nós aprendimos que aquilo que é errado é certo, está dentro de nós o erro, né? Jesus Cristo fala claramente isso, diz que a corrupção do homem está dentro do coração dele. Satanás corrompeu o nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreve cartas, o apóstolo Pedro também, dizendo que o nosso intelecto, nossa mente está cauterizada pelo Deus deste mundo. É muito interessante a gente ficar bem atento à orientação do Filho de Deus e do Espírito Santo usando os seus apóstolos. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai reprovar algumas atitudes. Por quê? Porque a atitude 1 está sendo desprezada. Não está sendo dando prioridade a algumas coisas. Nós sabemos que tudo na vida tem prioridade. Tudo que você e eu vamos fazer, desde que acordamos, ou desde que nós recebemos nosso salário, ou desde que nós chegamos no trabalho para exercer nossa função, existem algumas coisas que são prioridades. E Jesus Cristo fala isso em Mateus 23. Deixa bem claro assim, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas e não omitir aquelas. Então veja que, é claro que há alguns pregadores que invertem aqui, né, dizendo que Jesus Cristo está falando que é mais importante você dar o dízimo do que praticar juízo, misericórdia e fé. E Jesus Cristo deixando claro que não. Jesus Cristo deixa bem claro aqui no versículo de número 23, embora não estou entrando no detalhe de dízimo ou não, isso é uma outra pregação, ou tem que haver um outro, né, casamento de informações do Antigo Testamento junto com o Novo, para você e eu trazermos essa verdade em relação a dízimo ou não, oferta ou não. Não estou trazendo aqui questão de dízimo ou oferta, estou deixando aqui bem claro o que é prioridade ou não. Jesus deixou bem claro aqui no versículo 23, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, vocês dão um dízimo, vocês pegam aí 10% do seu valor e levam até a casa de Deus ou até uma instituição religiosa. Ele falou assim: vocês dão. Primeiro ele fez uma crítica, ele falou: escribas e fariseus hipócritas. Então ele deixou bem claro de que eles eram falsos, que eles estavam errados, mesmo sendo dizimistas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então Jesus deixou bem claro que não seria errado eles darem o dízimo do A, B, C, né, do que eles estavam dando, separariam a 10ª parte, porém eles estavam errando porque o dar este valor não era o mais importante na lei. Ele disse que o mais importante da lei estava sendo desprezado, e isso nós fazemos também no decorrer da nossa participação ou prática neste mundo, porque não prestamos atenção no que Jesus Cristo falou. Se você prestar atenção no que Jesus Cristo falou, ele vai deixar bem claro que o juízo, a misericórdia e a fé, ela é o quê? Ela é mais importante do que entregar os seus 10% e lavar as suas mãos em relação àquilo que cabe a mim, não diante de uma grande sociedade, mas de quem mais próximo de mim está, como o próprio Jesus Cristo fala, resumindo, né, todo o Antigo Testamento, toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, está lá em Mateus 22, 35 até o 40. Jesus Cristo deixa bem claro de que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele diz que desses 2 mandamentos resume-se bem, né, toda a lei e os profetas. E isto é uma pura verdade, tanto que o mundo em volta de mim e de você, eles trabalham contra esta verdade, porque o pai da mentira está por trás dessas informações que chegam a mim e a você.
Tanto que no versículo, vamos voltar aqui, embora seja um versículo só, mas a parte A, B ou C, vamos dividir em 3 partes aqui, esse versículo 23. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo. Veja bem, Deus, ele vai derramar a ira dele sobre a terra, porque vai reinar o pecado aqui na terra. Esta é uma realidade. Eu me lembro quando eu comecei a entender a palavra de Deus e eu não queria entender ela. É a realidade. Eu tinha uma curiosidade grande de ver o que estava escrito na Bíblia, mas eu não queria entender ela, porque eu não concordava com aquilo que ali estava escrito. Eu não falava, eu pensava comigo, não pode, não deve acontecer isso. Então eu ficava indignado com aquela verdade. E é uma verdade. Então ele fala bem claramente que não podemos desprezar o juízo. Por quê? Porque vai vir a justiça. A prática da justiça, praticar o que é justo, é um ato cristão e muito difícil. Por isso precisamos orar a Deus para que Deus dê para nós um poder, algo muito além do nosso entendimento, chamado Espírito Santo, para podermos praticar, no que predomina na nossa vida, praticar o que é justo. Então você não vai ser nunca assim como eu, nós nunca vamos conseguir ser justos 100%, mas nós temos que sempre procurar praticar aquilo que é o mais justo possível. E para isso, para nós conseguirmos fazer isso, nós temos que buscar isso de Deus, porque se você não buscar isso de Deus, você não vai conseguir. Em volta de mim e de você vai haver um formigueiro, como se fosse um formigueiro num pedacinho de pão. Vai haver muita coisa em volta de mim e de você, querendo que nós não venhamos praticar o que é justo, mas vai vir a ira de Deus sobre a terra. E Jesus Cristo deixou bem claro isso, tanto que ele fala que não é para eles desprezarem o juízo de Deus. Ou seja, Jesus Cristo vai retornar à terra e o poder de Deus vai voltar à terra novamente através do Filho, e ele vai nos julgar, não somente hoje, no dia de hoje, mas vai haver um fim para esse planeta, mesmo que pareça que não, como muitos de nós, dentro do que a mentira reinando dentro de nós fala, só vai acabar o mundo para aquele que está morrendo. Na verdade não é, vai acabar, o planeta vai acabar, pode ter certeza disso. Eu falo pela orientação da verdade, do que o próprio Jesus Cristo falou. Então Deus vai trazer a justiça dele sobre a terra. É muito bom eu e você ficarmos atentos a isso. Qualquer coisa boa que eu faça, qualquer coisa justa que eu faça, vai sempre estar somando diante dos olhos de Deus, para a condenação do mundo, de todas as pessoas, e o julgar, de todas as pessoas. Individualmente sempre é bom, o quanto mais eu puder buscar de Deus para vir praticar o que é justo. Eu falo em relação a tudo aquilo que Deus vai julgar, não em relação à sua salvação, a sua ida para o céu ou não. Em relação a isso, o desprezo a Cristo vai ser o maior pecado que o mundo vai fazer. O mundo vai cometer um pecado terrível, vai desprezar o amor de Deus que está em Jesus Cristo. É claro que isto é uma maneira que Deus vai usar, critério que ele vai usar para julgar. Então não vamos nós imaginar como que vai ser isto. Vamos ver o que é que está escrito em relação a isto, em várias passagens que Jesus Cristo fala, ou que os apóstolos escrevem, ou lá no livro de Apocalipse, onde Jesus Cristo revela um pouco daquilo que vai acontecer, ou praticamente tudo aquilo que estava ali, para o João escrever no livro de Apocalipse, o livro das revelações, e vamos ficar atento àquilo, mas não adianta nós imaginarmos além do que aquilo que ali está dizendo, ou do que aquilo que Cristo falou, porque ele mesmo fala que este é o mistério do reino de Deus. Volta aqui, então ele fala que o juízo, e depois ele fala a misericórdia. Nós temos que sempre ter compaixão, ter misericórdia, claro que procurando ser justo em relação a tudo aquilo que nós fazemos, mas é muito importante nós aprendermos que o juízo de Deus, o julgar dele sobre este mundo, a misericórdia, depois na sequência a fé, ela está acima daqueles 10% ou daquele dinheiro que você leva lá na igreja, querendo jogar ali sobre o pastor, o padre ou o bispo, uma responsabilidade que também é minha. Fazer as coisas simples em volta de mim e de você é responsabilidade minha, mais que pareça que não é uma responsabilidade minha. Fazer isto que é certo é uma responsabilidade minha, assim como é sua também, mesmo, é claro, que eu e você venhamos errar.
E isto vai ser normal também. Eu e você vamos com certeza errar. Mas quem vai julgar isso também não é o homem, não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, não sou eu, mas sim a palavra é que vai julgar. O próprio Jesus Cristo deixa bem claro que o Pai deu autoridade direta a ele de ali julgar ou não ou jogar alguém ou não ao inferno, né? Versículo ainda 23, é claro, estamos só nele. Ele fala: deveis, porém, praticar estas, ou seja, porém vocês podem até dar o dízimo, né, levar na igreja, porém vocês não desprezem o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vamos consertar todos os dias, mesmo que tenhamos errado, vamos minimizar os nossos erros dia a dia, porque Jesus Cristo ele vai voltar, e se eu e você partimos hoje, certamente vamos ter que nos acertar com ele. Então é muito importante sempre se converter dia a dia, examinar-se, pois, o homem a si mesmo. Eu queria aqui poder mostrar o mundo inteiro em volta de mim e de você, de possibilidade, de você ter uma casa, de você ter um carro, de você ter isso, aquilo outro, mas isso vai durar um tempo muito pequeno. Então não posso desprezar o juízo, a misericórdia e a fé de maneira alguma, porque Jesus Cristo vai chamar eu e você de fariseu hipócrita, aquele que for colocar lá na frente aquilo que não é prioridade. Então a prioridade com certeza é, como ele falou, o juízo, a misericórdia e também a fé. Muito importante aí você cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, na orientação dele, que de fato um dia ele esteve aqui, de fato ressuscitou ao terceiro dia, e também, principalmente, que ele vai voltar. Isso é importante você ficarmos atentos. O que isso tem a ver com igreja evangélica, católica, espírita, igreja A, B, ou C, ou D? O que isso tem a ver com isso? Nada. Tem nada a ver com isso. Isso mesmo, não tem nada a ver. Jesus Cristo tem nada a ver com uma instituição religiosa. Tem nada a ver com uma igreja que você frequenta. Tem a ver com aquilo que você recebe através dos teus olhos, ouvidos, eu também. Aquilo que dentro de nós produz crença e aquilo que nós cremos. Esta é a pura realidade. Isso quem julga em você. É isso quem condena em você. Não é a prática que você tem de uma orientação religiosa ou não, o frequentar o cargo que eu tenho de estar aqui na rádio pregando ou não. Até porque vontade minha, eu não estaria aqui pregando o evangelho e o ensinamento de Jesus Cristo. Estaria pregando aquilo que agrada a você, agrada a eu. Certamente eu teria aí uma quantidade de seguidores bastante grande. Ia eu e mais desses seguidores, tudo para um lugar só, julgado por Deus. Então é muito bom ficar atento àquilo que Cristo falou. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que nós tenhamos aí praticar aquilo que é certo e também, é claro, não desprezar aquilo que é principal, aquilo que vem primeiro. E ele diz que o juízo, a misericórdia e a fé são três coisas que ele diz que é o mais importante da lei. Então é muito importante aí, você mesmo não vivemos na lei, mas vivemos na orientação de Cristo. E ele diz que não podemos desprezar o juízo de Deus, aquilo que ele vai fazer como justo, não podemos desprezar também a misericórdia, aquilo que nós temos que fazer em relação à vida do nosso próximo, indiferentemente quem é que seja o nosso próximo, e também não podemos desprezar a fé. É muito importante, cremos nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus e na orientação do Filho dele, do teu Espírito Santo de Deus, aqui na terra, usando os seus apóstolos. Deixa as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas e permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.
Cafelândia FM.